Glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Uma alegria estar com vocês, sempre, em toda ocasião. É lógico, com um aplauso desse, a gente fica até um pouquinho mais feliz do que devia. A gente tem esse carinho e respeito enorme, tanto por Estevam, Neidinha, como por essa casa, né? E também por essa cidade que Deus tem permitido, não tanto quanto eu gostaria, mas comparado à correria, até voltar com uma certa frequência nos últimos anos. E também estou feliz pelo propósito de poder compartilhar com vocês uma palavra que foi um divisor de águas na minha vida, né, que me levou a escrever esse livro. É o 15º livro que eu estou publicando, mas eu diria sem titubear, que é uma das mensagens mais importantes que Deus tem me confiado. O título do livro é Até que Nada Mais Importe. Como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de você. Esse livro foi lançado pela editora Agnus, pela United Press, que é um braço da Agnus. As vendas estão sendo feitas hoje por um ponto de venda da Saraiva, da livraria Saraiva, ali do lado de fora. E eu acredito que eu não preciso falar muito do livro, vou tentar convencer você. Eu quero compartilhar a mensagem que deu origem ao livro. Em primeiro lugar, para te abençoar. Se você achar que vale a pena, eu vou resumir aqui um de 12 capítulos. Eu falei um pouco desse mesmo assunto há uns 3 anos atrás. Eu acho que foi no 180 graus. Eu lembro que era alguma reunião da moçada, porque eu lembro do Martinho por aí. Mas estava até com vontade de mudar hoje. Tem aquela coisa do orgulho do pregador, que ele quer mostrar que tem o que falar. Falei, Deus tem 12 capítulos, eu não preciso ficar preso no primeiro. Mas eu sinto que Deus, Ele quer transmitir não só informação. O livro de Hebreus diz que importa que nos apeguemos com mais diligência a verdades ouvidas. Tem alguns assuntos, e esse é um desses, que lá na nossa igreja eu estou sempre repetindo. Porque eu não sei quantos aqui são pais, quantos têm filhos, quantos são pais aqui? Você conseguiu fazer com que seu filho aprendesse a arrumar a cama falando isso uma vez só na vida? Nem eu. E o aprendizado, ele não é muito diferente das coisas espirituais. Então, o apóstolo Paulo dizia, eu não canso de vos dizer as mesmas coisas. Então, acredito que depois de 3 anos, primeiro, não sei se tem muita gente aqui daquele dia, e segundo, se realmente lembra. E terceiro, eu vou ficar muito confortável de imaginar que isso pode ir um pouquinho mais fundo no seu coração. Então, abra a sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. E eu prometo não demorar mais de 2 horas. Filipenses 3, versículos 7 e 8. O texto sagrado diz assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aqui nós temos uma afirmação do apóstolo Paulo muito conhecida, porém eu diria não tão compreendida. Eu mesmo durante muito tempo imaginava que Paulo estivesse falando uma coisa completamente diferente da que ele realmente está. Ficava imaginando o que leva Paulo a falar dessa reclassificação, dessa mudança de valores. Algo que ele diz, antes era lucro, agora se transformou em perda. É lógico que quando ele está falando de lucro, ele não está falando de algo que se mensure na perspectiva material e financeira. Então, quando ele diz o que para mim era lucro, ele está dizendo o que para mim tinha valor, não necessariamente monetário. O que para mim era importante. E diz isso, perdeu o seu valor, perdeu a sua importância. Por quê, Paulo? Ele diz, por causa de Cristo Jesus. No versículo 7, ele diz, por causa de Cristo. No 8, ele diz, por amor do qual. Tanto em um como o outro, ele mostra que o diferencial
foi a revelação da pessoa de Cristo, a experiência com Cristo, que leva Paulo a mudar aquilo que antes ele dava valor para algo, agora sem importância ou sem valor. Então, durante muito tempo, a minha interpretação equivocada é que Paulo estivesse falando a respeito, talvez, de pecado ou da vida pregressa antes da conversão, até porque essa seria a forma como alguns de nós talvez usaríamos essa expressão. O que antes para mim era lucro, alguns de nós poderíamos nos referir à bebedeira. O que antes para mim era lucro, que eu dava moral, importância, valor às drogas, outro tipo de gratificação carnal, e diz, eu considero isso tudo agora como perda. E como eu disse, esse tipo de declaração caberia para muitos de nós. Porque aquilo que antes nós valorizamos, depois de uma experiência com Cristo, a gente descobriu que trouxe prejuízo não só para o relacionamento com Deus. Muitos de nós geramos muita dor e prejuízo familiar e em outros níveis de relacionamento por conta de algumas dessas práticas de pecado antes da conversão. Mas embora dizer que o que para mim era lucro agora virou perda, falando de pecado, seja verdade para muitos de nós, não é disso que Paulo está falando. E eu posso garantir que não. Em primeiro lugar, porque ele já começa dizendo no versículo 8, sofro a perda de todas as coisas. Ele diz no início do 8, considero tudo como perda. Então, para dizer eu considero tudo, ele não pode estar limitando o assunto a pecado ou a uma coisa meramente negativa. Ele está dizendo que, diante da descoberta, ele tem dificuldade de descrever isso. A minha versão, a expressão que aparece aqui é por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Outra versão diz a excelência do conhecimento. A outra diz a suprema grandeza do conhecimento. Essa palavra traduzida do original grego, na verdade, indica algo muito superior, muito elevado, muito acima do normal. Então, quando ele vai falar do conhecimento de Cristo, ele basicamente está dizendo não é o conhecimento qualquer e nem o conhecimento de uma pessoa qualquer. É algo sublime, excelente, está num patamar muito acima do que qualquer outra coisa. E ele fala que esse tipo de conhecimento, a revelação de uma pessoa, gerou a descoberta de alguém tão extraordinário, de alguém tão fascinante, de alguém tão admirável, de alguém tão magnificente como o Senhor Jesus, gerou uma resposta de amor no coração dele. É por isso que ele diz, por amor do qual eu sofro a perda de todas as coisas. Paulo está falando de um entendimento da pessoa de Cristo e de um lugar de importância tão elevado que Cristo passou a ter, que diante da importância do Senhor Jesus, todas as outras coisas que eram antes importantes, agora diante da importância dele, perderam a sua importância. Perderam completamente o seu valor. Mas algo que a gente não pode abrir mão quando falamos de entendimento bíblico, são aquelas leis básicas de interpretação, né, que você deve deixar a própria Bíblia explicar a Bíblia. Eu me lembro desde criança, meu pai repetia muito um ditado, né, muito conhecido no meio evangélico, que diz, texto sem contexto não passa de pretexto. Meu pai sempre dizia, leve em consideração quem falou, para quem falou, por que falou, em qual contexto falou. E não dá para a gente simplesmente pensar esses versículos 7 e 8 e tentar entendê-los de forma isolada. Então, a melhor maneira de entendê-lo é a gente olhando um pouquinho do contexto. E eu quero que você volte pelo menos 3 versículos, o 4, o 5 e o 6, 3 versículos anteriores, para que a gente entenda mais ou menos em que direção Paulo estava tocando a coisa. Quando ele diz o que antes para mim era lucro, eu agora considero como perda. No versículo 4 ele diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Do que Paulo está falando ao usar a expressão confiar na carne? Ele está falando de confiar na sua própria habilidade ou achar que é grande coisa. Então imagina que Paulo está dizendo assim, se alguém se acha, eu ainda mais. Se alguém pensa ser grande coisa, eu ainda mais. O apóstolo Paulo faz uma afirmação para lá de ousada. Ele diz, se alguém acha que pode pensar que é grandes coisas, eu mais do que ele. E por que ele está dizendo isso? Agora vem nos versículos 5 e 6, o histórico que comprova a declaração dele. Primeiro ele começa dizendo assim, circuncidado, versículo 5, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel.
Ele segue e diz, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Do que Paulo está falando? A versão cristã evangélica moderna dessa declaração, circuncidado ao 8º dia, seria algo parecido com nascido e criado no lar evangélico, apresentado na igreja desde criancinha. Quando ele está usando o termo hebreu de hebreus, ele diz, agora eu vou mais longe. Porque embora você possa olhar e imaginar que a minha relação com Deus começou ao 8º dia de vida, porque essa era a data em que se circuncidavam as pessoas, as crianças nascidas, ele diz, na verdade eu vou te mostrar que existe uma história antes do meu nascimento. Eu sou hebreu de hebreus. Eu sou de uma linhagem que vem servindo a Deus por muitas gerações. Antes de mim, meu pai que me circuncidou já fazia a mesma coisa. O meu avô que circuncidou meu pai fazia a mesma coisa. O meu bisavô que circuncidou o meu avô fazia a mesma coisa. Temia, obedecia a Deus e andava na sua presença. Para você tentar entender do que Paulo está dizendo, quando ele remonta a sua ascendência a essa linhagem antes dele, eu quero contar uma conversa que eu tive um dia desse com um pastor amigo meu. De repente, no meio da conversa, esse cara me confidencia uma coisa que eu não sabia sobre ele. Ele diz que ele já é a 6ª geração de pastores na família. Você consegue imaginar isso? Que coisa linda. Meu pai foi o primeiro a se converter na família e acabou indo para o ministério. Eu sou a 2ª geração. Meu filho será a 3ª, mas esse cara já é a 6ª e o filho dele está no ministério, já é a 7ª. Quando ele falou, eu falei, você tem certeza? Você sabe o nome de todo mundo e quem que você viu ontem? E ele foi me dando o nome de todo mundo. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, meu irmão, isso é que é pedigree de crente. Falei, se tiver uma raça pura, uma linhagem santificada é a sua. 7 gerações já no ministério. Eu falei para ele, isso é demais. E na hora que eu estou lendo a declaração de Paulo, eu lembro de algo semelhante. Paulo está dizendo que tem muita história nas gerações antes de mim, transmitindo o temor do Senhor para cada nova geração. Aí ele continua e diz, quanto à lei, fariseu. Os fariseus compunham a seita mais severa dentro do judaísmo. Era o que alguns círculos hoje a gente chamaria de os devotos, os beatos. Ninguém se dedicava à religião como esse grupo. E Paulo está dizendo, eu fui parte dele. Então, se alguém se acha grande coisa, eu ainda mais. Quando Paulo toca no único assunto do qual a gente poderia dizer, esse ele tem vergonha e não orgulho, que é o fato de ter sido um perseguidor da igreja, Paulo fala da motivação de quando ele perseguiu a igreja. E ele usa a expressão, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Paulo diz, até a hora que eu errei na boa vontade e com a boa motivação. Escrevendo aos Romanos, ele classifica isso de zelo sem entendimento, tanto da parte dele, como da parte da nação de Israel que rejeitou a Jesus. Mas ainda que ele chame de um zelo sem entendimento, ele ainda está classificando de zelo. Mas ele termina com uma frase para lá de ousada. Quando ele diz, de acordo com a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Sabe o que ele está dizendo? Pega as centenas e centenas e centenas de preceitos da lei, faz um raio-x aqui na minha vida e tenta apontar o dedo e dizer um único desses preceitos que eu tenha quebrado. Sabe o que Paulo está dizendo? Na perspectiva de performance religiosa. Ele está dizendo, eu era o cara, mais do que qualquer outro. E é depois de fazer essas declarações que ele diz, mas o que para mim era lucro, a valorização da performance, a valorização da religiosidade se transformou em perda. Por quê? Porque Paulo diz, agora eu entrei no conhecimento de uma pessoa que nos criou para ter relacionamento. E eu não consigo falar desse texto sem voltar 10 anos atrás, em fevereiro de 2008, para te contar como é que eu entendi. E para eu contar esse episódio de fevereiro de 2008, eu preciso voltar um pouquinho mais, no dia 31 de dezembro de 2007. Último dia do ano, eu tinha acabado de almoçar, meu prato de comida estava praticamente já vazio. Eu e minha esposa Kelly estávamos conversando, não só sobre o culto da virada que teríamos, ainda aquele dia, mas as expectativas do que viveríamos em Deus no próximo ano. E eu lembro que de repente me deu um impulso, não foi nada muito planejado. Eu empurrei aquele prato praticamente vazio do lado, olhei para minha esposa e falei para ela, nos próximos 21 dias, eu não vou comer absolutamente nada. Eu vou virar essas 3 semanas na água. Eu vou fazer o maior jejum da minha vida para Deus. Eu nunca tinha feito um jejum prolongado de mais de 2 semanas.
E quando eu falei isso, minha mulher arregalou o olho um pouquinho, e eu lembro que ela me questionou, Deus está te pedindo isso? Falei para ela, não está não, eu vou fazer porque eu quero. Eu quero mais de Deus, eu quero ir mais longe, eu quero realmente me lançar, eu quero as águas profundas, e eu quero buscar Deus como eu nunca fiz. Eu olhei para minha esposa e falei, eu decido agora fazer de 2008 o ano da busca. Eu não só fiz o maior jejum da minha vida naquele início de 2008, como eu decidi que eu também ia orar, eu ia ler e meditar na palavra, como há muito tempo eu não fazia. E só naquele ano, vou explicar só naquele ano, porque às vezes tem aqueles irmãos que ajudam a propagar a lenda urbana. Outro dia um falou que eu fazia isso sempre, mas foi só naquele ano, uma vez na vida. Naquele ano, o ano que eu nomeei, o ano da busca, eu queria ir além, eu cheguei a ler a Bíblia toda 2 vezes em um mês. De capa a capa, 2 vezes em um mês. Eu estava decidido a dar a Deus o que eu nunca tinha dado. Eu estava decidido a fazer por Ele o que eu nunca tinha feito. Porque meu coração estava de fato desejoso de ir além. E eu comecei esse ano com tudo. Orava não só no meu período devocional pela manhã, tentava ficar ligado em oração o dia todo, e assim foi. Passaram-se as 3 primeiras semanas do jejum, eu consegui, mesmo viajando, pregando, tocando minha rotina de trabalho ministerial, consegui manter o jejum. E quando terminei, passaram-se só outras 3 semanas. Aí nós chegamos em meados de fevereiro, que eu queria falar. Terça-feira à noite. Era uma reunião com os nossos líderes de célula, principalmente. Nós nem chamávamos de culto, para nós era uma reunião de treinamento. Não tinha louvor, não tinha oferta. Então, nós normalmente fazíamos aquela oração inicial de abertura e já passávamos por uma palavra, ou de motivação, de encorajamento para a liderança, de correção, de alinhamento da visão, o alinhamento doutrinário. Sempre uma dessas coisas acontecia. Enquanto nós estamos orando para começar a reunião, um irmão passou a mão no violão. Olhou para mim e fez um sinalzinho com a mão. E com o dedinho, quando ele fez assim, entendi ele dizendo, deixa eu cantar uma só uma. Eu olhei de volta e fiz com o dedinho, só uma. Não era o nosso foco, não era o nosso propósito, e eu falei, não vai ter mais do que uma. Mas a verdade, irmão, é que não teve nada mais na reunião além daquela uma. Enquanto a gente cantava, eu até hoje não sei explicar o que aconteceu. Alguém lá no céu resolveu apertar o botão que ativa o modo glória da reunião. E num instante, eu não tenho outra definição, num instante, eu acho que nem se a gente tivesse coreografado, ensaiado, planejado isso, a coisa teria acontecido de uma forma tão conjunta. Mas num instante, a maioria de nós, não vou dizer todos, porque eu não certifiquei 100% olhando a cara de um por um, mas a grande maioria de nós, deu para perceber na vistoria que eu fiz, começou a chorar ao mesmo tempo. Mas não estou falando de um choro qualquer. Alguns choravam quase convulsivamente, alguns choravam, como diria o mineiro, com força. Eu chorava que nem criança, e eu não entendia nem porque eu, nem porque o povo estava chorando, mas era uma choradeira só. E naquele ambiente de choro, eu comecei a perceber no meu espírito, que o Espírito Santo estava tentando nos levar a um lugar de arrependimento, por não estarmos buscando a Deus como nós deveríamos. E foi nesse ponto que a coisa ficou ruim para mim. Eu queria estar aqui dizendo que eu falei para Deus, é verdade, o Senhor está certo, nós estamos errados. Mas, irmão, me bateu uma indignação. Era meu ano da busca. Eu tinha acabado de sair do maior jejum da minha vida. Eu estava lendo a Bíblia que nem um condenado. Já vou explicar essa frase. Eu estou dando o melhor de mim e de repente ele diz que eu tenho que me arrepender por não estar buscando como deveria. Pensa na indignação que brotou. É lógico que eu mordi a língua, não verbalizei nada, porque a gente aprende a ter respeito com Deus. Acho que a nova geração tem que aprender um pouquinho mais isso. Mas, mesmo não verbalizando, o sentimento brotou. É como se tudo dentro de mim quisesse gritar. Se isso não está bom, quando é que vai estar bom para você? É lógico que eu não gritei. Mas o sentimento veio. Só que com Deus você não precisa falar. O salmista diz, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já sabes. Pensa numa relação honesta e transparente com Deus e a nossa. Você pensou, Ele ouviu. Você sentiu, Ele ouviu. O que você vai pensar e sentir daqui a alguns anos, Ele já ouviu. Ele é o Deus onisciente, presciente, não tem como esconder. E quando aquele sentimento veio, mesmo que eu mordesse a língua, Deus ouviu. E Ele não só ouviu, Ele respondeu. Naquele dia o Espírito Santo falou comigo de uma forma nítida e clara. Eu não vou entrar no mérito de tentar explicar a experiência. Mas o Senhor falou comigo de uma forma nítida e clara. Eu ouvi essa frase.
A frase que eu ouvi virou o tema dessa mensagem. A frase que eu ouvi virou o título desse livro. Eu ouvi a frase, até que nada mais importe. O Senhor me disse porque a pergunta era, quando é que vai estar bom para você? E a resposta foi, até que nada mais importe. E disse, quando você chegar ao lugar onde nada, absolutamente nada, é tão importante para você como eu sou, você chegou onde eu espero que você chegue. Mas o Senhor disse, nesse momento você não está indo para lá. Ele diz, o que você fez quando decidiu que 2008 seria o ano da busca, não foi necessariamente me buscar mais. O Senhor diz, o que você fez foi melhorar a sua performance da busca. Isso não significa que o seu coração me deseje mais do que desejava antes. O Senhor diz, você está quebrando seus recordes de jejum, seu recorde de leitura bíblica, mas o Senhor diz, isso não significa que você esteja mais interessado em mim do que estava antes. Até porque a performance religiosa, que ela nos empurra para esse lugar que Paulo diz. Se alguém acha que pode confiar na carne, no interior do Paraná, de onde eu vim, nas cidades do interior, eles usam um termo engraçado. Quando o fulano está ficando meio metido, eles têm um verbo. Ele diz que ele está metidando. Fulano está metidando, eles falam desse jeito. E Paulo, basicamente, se eu fosse falar que nem o povo do interior, ele estava dizendo que é fácil eu e você metidarmos. Arrumei até uma conjugação por metidar. O Senhor falou ao meu coração, você simplesmente está valorizando a performance e se orgulhando dela. Irmão, nunca ouvi na minha vida essa expressão, performance de busca até aquele dia. Mas, de repente, os textos bíblicos começaram a vir com clareza. Porque a obra do Espírito Santo é trazer luz sobre a palavra de Deus. Não vim aqui te pregar a minha experiência. A minha experiência foi algo que abriu os meus olhos para entender os princípios da palavra. E naquele dia foi que pela primeira vez eu parecia que enxergava Filipenses 3 na minha frente. E eu percebi que quando Paulo diz o que para mim era lucro, ele está falando de performance religiosa. Então deixa eu te dar alguns exemplos de performance, a performance da busca. Marcos 7, 6 e 7. Jesus diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós podemos ter uma performance de culto e de adoração impressionante. Isso não significa que o nosso coração está se inclinando a ele. 1 Samuel capítulo 4 diz que a nação de Israel estava em guerra contra os filisteus. Perderam a primeira batalha. Alguém teve a brilhante ideia, traz a arca da aliança. A arca era o maior símbolo da presença de Deus que a nação tinha. Vamos trazer a arca. E a Bíblia diz que quando a arca chegou, a terra estremeceu com o júbilo de Israel. Os filisteus ficaram assustados, amedrontados com aquilo, porque a Bíblia diz que a terra estremeceu com o júbilo. Irmão, já aprendi algo faz um tempo. Adoração não tem nada a ver com o barulho que eu e você podemos fazer. Tem a ver com um coração que honra, que respeita e que deseja a presença, coisa que aquela geração não fazia. Quando mandaram buscar a arca, alguém só teve a brilhante ideia de tratar o símbolo da presença de Deus como um amuleto, como um talismã. Nós perdemos a primeira batalha, vamos trazer para tirar nós da encrenca. E eles não só perderam a próxima batalha e a guerra, como perderam a arca. E a prova de que aquela geração não estava interessada em Deus é que ninguém, por uma geração inteira, ninguém moveu um dedo para tentar recuperar a arca que tinha sido perdida. Mas fizeram barulho. Quando Jesus está dizendo, foi a respeito de vós, hipócritas, que Isaías profetizou, ele não estava dizendo que Isaías não falou para os seus contemporâneos. Ele está dizendo que Isaías falou 700 anos antes. Continua replicando geração após geração, porque tem a ver com o estilo do comportamento do homem. Nós somos inclinados a uma valorização da performance e muitas vezes não entendemos a importância do interesse por ele. Naquele dia ele me fez pensar em Apocalipse 2, de 2 a 5. Quando o Senhor fala com a igreja de Éfeso, pensa numa igreja de alta performance. Quando você analisa a igreja de Éfeso, não importa o ângulo, pelo livro de Atos, pela carta aos Efésios, pela carta às igrejas da Ásia, pela história, sob todos os ângulos, você tem uma das igrejas de maiores ou mais altas performances. O Senhor começa dizendo, eu conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança. Só obra já indica que a igreja era ativa. Labor, está falando de alguém que vai até o cansaço. É quase que sangue, suor e lágrimas. Mas quando ele acrescenta perseverança, ele está falando de uma igreja que não para diante de absolutamente nada. Aliás, uma das características que ele dá é resiliência. Ele diz, suportaste as provas por causa do meu nome e não desfaleceste. A igreja tinha até o que a gente pode chamar de controle de qualidade.
E diz, puseste à prova os se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Quem está preocupado se é ou não é, irmão? Quem tem algum nível de compromisso. Nós não estamos falando de uma igreja descompromissada, mas apesar da performance estar lá em cima, estratosférico, o Senhor diz, tem porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ele está dizendo, a performance está lá no alto, mas o desejo e a paixão está lá embaixo. E naquele dia Deus falou ao meu coração. Ele me disse, você parece aquele homem da história do supermercado. E para que você entenda o que ele me falou, com essa frase eu entendi tudo. Mas para que você entenda, eu vou ter que contar uma história. No início do meu ministério pastoral, fui mediar uma discussão. Na verdade, eu brinco que o casal cristão não briga, ele tem excesso de comunhão. E teve um casal que teve um exagero de comunhão, mas foi um negócio assim, comunhão demais, saiu muita faísca. E me chamaram para mediar. Eu lembro que era ainda recém-casado, eles tinham perto de 20 anos de casado. Na época me parecia muito tempo. Eu já estou para fazer 23 anos de casado, então isso aconteceu muito tempo atrás. Quando eu chego na casa, penso no marido indignado, mas indignado, parecia um vulcão em erupção. Quando eu entro, ele já vai logo vociferando, né? E ele diz, pastor, essa mulher é uma louca. Eu falei, calma. Jó chamou a mulher dele de louca e tinha razão. Eu falei, vamos ver se você tem razão. E aí ele começa a desabafar. Ele diz, pastor, nós temos perto de 20 anos de casado. Essa mulher sempre quis que eu fosse com ela no supermercado. E de repente ele transborda aqui, ele diz, eu odeio o supermercado. Falei para ele, tu não está só, o sindicato é grande. Aí foi bom, para resumir, o ponto não é esse. Uns dias atrás resolvi agradar essa mulher. E eu me ofereci para ir com ela no supermercado. Não foi ela que chamou, eu que quis, eu que me ofereci. O senhor acredita que quando nós voltamos, essa louca dessa mulher me disse que nunca mais quer que eu vá com ela no supermercado, ela não sabe o que é. Ele estava assim, fora de si, esbravejando. Enquanto ele estava descontrolado, a irmã pensa numa pessoa assim, tranquila, centrada, no domínio de si, cara de paisagem, com o dedinho erguido, tipo, depois dele sou eu. Então, quando ele terminou de esbravejar, eu falei, ok, você falou, sua vez, irmão. Ela, assim, de forma objetiva, quase fria, ela falou, pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Quando ela chegou nesse ponto, não deu para continuar mais. O homem quase endemoniou. Não é sério, parece que tinha entrado uma coisa, porque ele já estava bravo antes, mas depois dessa. Eu estou falando que ela é louca, instável. Ele começou a gritar o nome dos filhos. Fulano, Beltrano, vem cá. Ele dizia, eu tenho testemunha. Eles vão falar. Eu falei, calma, calma, segura a onda aí. Deixa seus filhos de fora. Eu falei, agora é a vez dela de falar. Falei, irmã, já que ele te interrompeu, deixa eu te interromper também e falar uma coisa. Olhei para ela e falei, até eu estou com dificuldade de acreditar na senhora. Só pode até não ser daquelas donas que além de querer que o marido vá no supermercado, ainda quer que discuta a relação em público, empurrando o carrinho, que tem dessas. Falei, só pode até não ser dessa, mas dizer que nunca é muito forte. Nunca significa que em quase 20 anos, nenhuma vezinha sequer, a senhora queria que ele fosse. Falei, desculpe, eu não consigo acreditar na senhora. Então eu vou te dar duas chances, a senhora escolha uma. Ou reformula, ou se explica. Ela olhou, sorriu e falou, eu vou me explicar. E ela explicou e disse, o que eu queria não é que ele fosse comigo no supermercado. O que eu queria é que ele quisesse ir. E foi tão profundo que eu fiquei com essa cara de paisagem de muitos de vocês. Eu, tipo assim, me iluminou uns 15%, mas não muito. Eu falei, e a irmã pode explicar um pouquinho mais o mistério dessa declaração? Eu falei, qual é exatamente a diferença? Ela falou, pastor, a diferença é enorme. Eu não queria que ele fosse. E ele foi, não era isso que eu queria. O que eu queria é que ele quisesse ir, que ele fosse de boa vontade. Porque a cara amarrada, emburrada que ele estava. O tempo todo olhando para o relógio, mesmo quando não verbalizava, reclamando que aquele era o último lugar do mundo onde queria estar. Ela falou, pastor, eu só ficava pensando durante a compra, o que esse homem fez de tão errado para estar se punindo, se oferecendo para ir comigo no supermercado, que ele deve estar se auto-infligindo uma punição da mais alta. Porque a cara e o comportamento dele é de que ele estava no pior lugar do mundo, fazendo a pior coisa possível. Ela diz, então, eu recuso concordar com ele que eu queria que ele fosse, eu nunca quis que ele fosse, eu queria que ele quisesse ir, se ele não consegue querer ir, então que nunca vai vá. Eu olhei para ele e falei, ela tem razão. Naquele dia o Espírito Santo falou comigo, você parece o homem da história do supermercado.
Isso foi um choque. Porque, irmão, eu tinha decidido ler a Bíblia várias vezes aquele ano, várias vezes. Só que a Bíblia tem 1189 capítulos. Muitas vezes, irmão, eram muitos milhares de capítulos. Então só tinha um jeito de pagar aquela cota. Era num parcelamento diário, 365 parcelas. Eu dividi o que eu queria fazer, né? Multipliquei a quantidade de capítulos, dividi pelos dias do ano, e eu tinha uma cota mínima para pagar. E se não gastasse aquilo todo dia, não pagasse a cota diária, acumulava e ia virar uma missão impossível. Então o tempo que eu gastava no meu devocional de manhã, por mais longo que fosse, não dava nem para o começo. Então no final do dia, quando eu chegava em casa, depois de botar minha mulher, meus filhos para dormir, lá ia eu ler a Bíblia. Só que às vezes era 2h30. Teve ocasião quase 3 da manhã, eu já estava quase dormindo em cima da Bíblia. Mas eu estava lá dizendo, eu vou pagar minha cota. O Espírito Santo falou, você está parecendo um homem da história do supermercado. E naquele momento eu entendia que é quase como se ele estivesse me dizendo, o que eu queria não é que você me buscasse. O que eu queria é que você quisesse me buscar. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Há uma diferença entre o interesse e a performance religiosa, da qual a gente se orgulha. Aliás, falando do Deus que diz o que eu queria não é que você me buscasse, você sabe para que você existe? Você sabe qual a razão, o propósito de Deus ter criado a raça humana, que inclui eu e você? Eu nunca tinha enxergado isso com clareza na minha vida, nem estudando a Bíblia, teologia, nenhum outro tipo de literatura. Até 10 anos atrás, quando naquela sala chorando, o Espírito Santo dizia, eu quero que você entenda porque a raça humana foi criada. E na hora ele me guiou até Atos 17, eu nem lembrava o que estava lá. Quando o apóstolo Paulo está pregando na cidade de Atenas, se tiver como projetar, Atos 17, 26. Paulo está em nada mais, nada menos, não é a capital da Grécia, irmão. Ele estava na capital da filosofia do mundo. Até hoje não se estuda filosofia sem se remeter aos antigos mestres da Grécia. Nos dias de Paulo, quem dominava o mundo era o Império Romano. Mas antes de Roma, o império que dominou e controlou o mundo foi a Grécia de Alexandre o Grande. E a Grécia só perdeu essa força porque após a morte de Alexandre, seus generais não conseguiram permanecer unidos, esfacelaram o reino em 4 menores. E aí eles perderam a capacidade de domínio. Mas Alexandre não tinha só uma visão de conquista, ele não trabalhou só o poderio militar e econômico, ele tinha uma visão de espalhar a língua, a cultura e o pensamento grego para o mundo. Alguns chamam isso de helenização. Tanto que nos dias de Paulo, nos dias de Jesus, Roma domina o mundo, mas a língua falada no mundo era o grego. O Novo Testamento foi escrito no grego, ainda debaixo dessa influência. Agora pense, Paulo está em Atenas, o maior palco da filosofia do mundo. Talvez nenhum outro lugar da terra se questionou tanto. Teve tanta gente por metro quadrado questionando quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Agora Paulo está lá no ninho dos maiores questionadores, pregando o Evangelho. Ele pega o gancho de um altar ao Deus desconhecido, pega o elemento de curiosidade e resolve apresentar o Criador. E nesse momento da pregação, ele falando do Deus desconhecido diz, de um só, uma clara referência a Adão, fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. De um só fez nós todos. Por quê? É o versículo 27, que vai trazer o indicativo de propósito. Ele diz, para que buscassem a Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, para que buscassem a Deus. Vira para o vizinho ao seu lado, fala para ele, você existe para buscar a Deus. Fala para um outro para não fazer acepção de pessoas. Fala, o propósito da sua existência é buscar a Deus. Irmão, nada define tanto a razão pela qual eu e você existimos. Agora note, o texto diz, se porventura, tateando, o pudessem achar, o qual, todavia, não está longe de cada um de nós. Eu acho fantástico a mensagem desse versículo 27. Deus nos criou para buscá-lo, sim. Ele não está longe, porque a ideia não era dificultar, era facilitar a busca para cada um de nós. O mesmo Deus que através do profeta disse, serei achado de vós, estava dizendo que, através de Paulo, mesmo que tateando, quando que alguém procura alguma coisa tateando? Quando está desprovido de visão ou limitado na sua visão. Um dia desse estava numa casa, deu um blackout, acabou a luz,
Os adolescentes foram os primeiros, mais rápido, enfiaram a mão no bolso, tiraram o celular, ligaram as lanternas, problema resolvido. Eu pensei, na minha geração não era assim não. A gente saía palpando as gavetas para achar a bendita vela e a caixa de fósforo, para não ficar no escuro. Mas por que a gente saía tateando, apalpando? Estávamos desprovidos de visão. Deus sabia que o homem que Ele criaria iria pecar, iria espiritualmente estar cego, mas Ele esperava que mesmo com essa limitação, o homem tentasse, com o pouco recurso que lhe sobrou, achar Deus. E muitos de nós estamos aqui hoje, batemos em muitas portas antes de encontrar o Senhor Jesus. A gente saiu no escuro, apalpando, tateando. Só que a Bíblia diz que Ele não está longe. Esse não está longe quer dizer o quê? Ele nunca quis dificultar. Eu não consigo falar desse texto sem lembrar de quando meus filhos eram uns toquinhos de gente. Mas sim, muito pequenininho. E eu brincava com eles de me esconder. Mas lógico, irmão, não tinham... A criança depois vai ficando muito esperta, ligeira. Mas eu comecei a brincadeira na fase que eles não eram tão espertos assim ainda não. Então eu tinha que facilitar. Eu lembro de ocasiões que eu me ajoelhava na frente do sofá, cobria só a cabeça com a almofada, deixava o corpo para fora. E daqui a pouco vinha um daqueles toquinhos de gente, levantava a almofada e dizia, achei. Eu sorria de volta, mas eu tinha vontade de dizer, quem não acharia? Alguém que escondeu só a cabeça e deixou o corpo todo para fora. É lógico que eu não falava. Porque eu tinha que imaginar que havia uma limitação na capacidade, eu tinha que facilitar. Escondi atrás da cortina, irmão, nem o magro mais profissional consegue isso. Eu já pesei quase 50 quilos a mais do que hoje. Imagina como que vai ficar escondido atrás da cortina. Uma vez que entra a cortina e o forro da frente, que era quase transparente. E eu lembro ainda da minha filha cutucando o meu filho, ele é 3 anos mais velho que ela. Ele já tinha sacado a coisa bem depressa. Mas de repente ela começa a cutucar ele e fala baixinho, como se eu não estivesse vendo nem ouvindo. Ele está ali. Deus nos criou para buscá-lo. Ele queria ser achado. Ele decidiu não dificultar, mas há um ingrediente nessa busca que nós temos ignorado. E ele está lá em Jeremias 29:13. Imagino, você sabe de cor. Se você não souber, a hora que a gente começar a falar, acho que você sabe o rumo. Mas dá para projetar Jeremias 29:13. Deus diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Embora eu e você fomos criados por Deus para buscá-lo, embora Ele queira ser achado e vai fazer de tudo para facilitar, tem um ingrediente na busca que não pode ser negligenciado. E a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora, se eu e você existimos para buscar a Deus e para encontrá-lo é necessário por todo o coração, e esse é o centro do propósito, você consegue imaginar que aquele que a Bíblia apresenta como arqui-inimigo de Deus, e por conseguinte de nós todos, que ele tem algum plano e algum projeto para que a busca não se processe dessa forma? Naquele dia, 10 anos atrás, pela primeira vez, eu comecei a perceber isso. O Espírito Santo falou comigo durante muito tempo. Você tem dito que o pecado é o seu maior inimigo. E disse, você não está errado quando olha para o pecado como inimigo. E disse, você está errado quando acha que só o pecado é seu inimigo. E diz, o diabo tem outras ciladas e outras artimanhas para que ele não conseguiu derrubar com o pecado. E algumas delas não têm cara de perigo. E de repente o Senhor começou a me fazer perceber o que eu quero classificar aqui de distrações. Muitas vezes nós não percebemos o dano disso. Para você entender o que eu estou dizendo, que há uma estratégia maligna, pense em Ananias, o caso de Ananias e Safira lá de Atos 5. Em Atos 5:5 você vê o apóstolo Pedro olhando para Ananias dizendo, por que encheu Satanás o seu coração para que mentistes ao Espírito Santo? O que ele está dizendo? Primeiro, quem começou a trabalhar no seu coração, Ananias, foi o Espírito Santo. Mas em algum momento você deixou o miserável do cão, do Satanás, entrar e abortar o que o Espírito Santo tinha começado. Alguém disse que você pode descobrir o quanto algo é importante para Deus, pelo tanto que o diabo luta contra aquilo. Família é importante para Deus? Dá uma olhada do lado de fora, não só no Brasil. Em todas as nações, mesmo as de primeiro mundo e do melhor pensamento, a família vem sofrendo grande retaliação. Pureza sexual é importante para Deus? Irmão, dá uma olhada na perversão da humanidade e você vai descobrir por que o diabo investe tanto contra isso.
Agora, por que você acha que o diabo tentaria entrar no coração de Ananias? Só por falta de fazer? Só para arrumar alguma coisa nova que ele nunca tinha feito? É claro que não. Mas a pergunta é, o que exatamente o diabo estava tentando roubar? Durante muito tempo eu achava que era oferta, até preguei isso. O diabo não quer que a gente oferte. Mas a pergunta é, Ananias ofertou ou não ofertou? Ofertou. Ah, não deu tudo, mas deu a maior parte. E era uma propriedade vendida, então não estamos falando de uma oferta qualquer. O diabo não estava tentando impedir a entrada da oferta, sabe por quê? Deus nunca quis a oferta de ninguém. Por que quando Jesus diz, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe? Por que ele está desagradado com isso? Deus não está atrás da adoração? Não, ele nunca teve. Jesus diz, o Pai procura adoradores. Ele nunca disse que o Pai procura adoração. Adoração é só um meio através do qual você se conecta com Ele. Quem Deus queria não era a sua adoração, era você. E aí que você percebe a incoerência de adorá-lo com os lábios, dar a Ele adoração, mas não entregar o coração, não dar a Ele o adorador que Ele queria. Na oferta não é diferente. Normalmente quando Deus aceita, você vai perceber que a Bíblia não destaca Deus aceitando meramente a oferta, é sempre o ofertante primeiro. Malaquias 1:9, com tais ofertas das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa. Porque assim como Deus não queria a adoração, Ele queria o adorador, Deus nunca quis sua oferta, Ele queria você, o ofertante. A oferta é apenas uma das formas através da qual nós nos doamos. Mas o que Deus queria era mim e era você. É por isso que a Bíblia diz, Deus se agradou de Abel, primeiro o ofertante, e da sua oferta, depois a oferta. Mas não se agradou de Caim, a pessoa, e da sua oferta. O que eu e você precisamos entender, que Deus nos criou para ter relacionamento conosco. Você pode dizer amém? Amém. Eu brinco que ele não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal lá no Éden. Todo dia ele ia visitar os dois. Todo dia, a Bíblia diz que tinha uma hora certa. A viração do dia. A palavra traduzida viração significa o sopro, a brisa. Tinha uma hora do dia, eu não sei se Deus vinha com a brisa ou se era ele que provocava a brisa, mas ele chegava todo dia. Ele está dizendo para aqueles dois em lua de mel, pode festar à vontade, mas não me deixe de fora. Eu quero participar, eu quero estar com vocês. Irmãos, nós precisamos entender o desejo do coração de Deus de relacionamento com o homem. O Salmo 25:14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ele nunca quis ser um Deus frio e distante. E Ele nunca quis que você também fosse alguém frio ou distante. Agora, o que é que o diabo estava fazendo? Não era roubar a oferta. O diabo estava apenas maculando a disposição de se entregar com a oferta. Ele diz, pode até entregar o dinheiro, mas vamos segurar o coração. Assim como Deus disse através de Isaías, que o povo estava até dando adoração, mas estava segurando o coração. Ah, pastor, o senhor vai fazer a doutrina de uma estratégia maligna em cima de um texto? Não. A noite não nos permite, mas a Bíblia está cheia deles. Então não vou falar muito, vou te dar mais um exemplo. Êxodo capítulo 5, versículos 7-9. Moisés vai até o faraó com uma mensagem. E você precisa entender que faraó, na tipologia bíblica, representa a libertação da nação de Israel, do jugo de faraó, representa a nossa redenção. Então vamos entender os paralelos. Eles eram escravos debaixo da tirania e a opressão de faraó. Qual era a nossa condição antes da conversão? Colossenses 1:3 diz que Deus nos arrancou do império das trevas, onde a Bíblia diz que nós éramos escravos. Por isso que a Bíblia diz, não recebeste de novo o espírito de escravidão. Este de novo quer dizer que é o que a gente tinha antes. Agora, quando foi que eles saíram do Egito? Na noite, Êxodo 12 diz, na noite em que o cordeiro da Páscoa foi imolado, seu sangue derramado e aplicado nos umbrais das portas. Paulo escreve aos Coríntios, chama Jesus de o nosso cordeiro pascal. Ele está dizendo, Cristo está para nós, na mesma proporção que o cordeiro da Páscoa estava para eles. Quando ele derramou o seu sangue, o seu sacrifício nos proporcionou algo, mas nós ainda tivemos que ter uma atitude de apropriação de fé. Colocar o sangue no umbral da porta significa aquilo que ele fez por todos, eu me aproprio para mim, tomo posse para mim. O texto diz que quando eles saíram do Egito e chegam no Monte Sinai, Deus faz uma declaração sobre os ex-escravos que agora são seu povo.
essa mesma declaração de Êxodo 19, 5 e 6 é repetida ipsis literis pelo apóstolo Pedro para a igreja. Vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. O paralelo está todo aí. E até o motivo pelo qual Deus manda Moisés. Ele diz, deixa meu povo ir para que me adore. O propósito da libertação, que não era eles deixar de sofrer debaixo da escravidão. Isso era efeito colateral. O propósito da libertação não era entrar numa terra que manava leite e mel e representa um lugar de bênção e de plenitude. Isso também é efeito colateral. Quando nós reduzimos o propósito do Evangelho a só parar de sofrer ou só ser abençoado, nós estamos abortando em muito aquilo que Deus sonhou e planejou. Deus está dizendo, deixe o meu povo ir para que me adore, ser liberto da opressão, ser abençoado, efeito colateral. O propósito é a conexão de intimidade para um relacionamento profundo com Ele. Quem está entendendo, diga amém. Agora, no Novo Testamento o propósito é o mesmo. Em Lucas 1, 74, 75, Zacarias, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, começa a profetizar. E ele fala não só do ministério do seu filho, que era o precursor de Cristo, mas ele fala do Messias, da nova aliança. Ele diz assim, para que libertos das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos em santidade e justiça todos os nossos dias. O paralelo está todo aí. Traçado o paralelo, vamos voltar na conversa? Êxodo 5, de 7 a 9. Deixa meu povo ir para que me adore. Qual é a resposta do faraó? Que na tipologia representa Satanás. O faraó diz, esse povo deve estar muito ocioso para estar pensando em adoração. Vamos encher eles de trabalho. Vamos encher eles de serviço. Vamos encher eles de atividade para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Como dissuadi-los de se conectar do modo íntimo como Deus quer. Não é só com pecado. Vamos distraí-los com muito ativismo. Eu comecei a descobrir que isso está em toda a Bíblia. Em Lucas 14, de 15 a 20, Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que decidiu preparar e oferecer um banquete. Banquete não fala de comer só para renovar as forças. Fala de intimidade, de comunhão, de relacionamento. E nós já estamos trabalhando, que isso é o que Deus sempre quis. Mas ele diz, quando o banquete estiver pronto, vocês que já foram convidados serão notificados para se apresentar. Quando o banquete estava pronto e os convidados foram chamados, Jesus disse que eles começaram a dar desculpas. E ele fala de pelo menos 3 desculpas. O primeiro diz o seguinte, comprei um campo, não posso ir. Ele está falando de algo ruim? Não. Comprei um campo, aquisição de uma propriedade. Eu vou completar esse ano 25 anos de ministério pastoral. Nunca vi alguém chegar reclamando, pois é, pastor, coisa terrível, comprei uma casa própria. Nunca vi isso acontecer. Os caras chegam, é com outro discurso. Bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. Todo mundo fica empolgado. A coisa é ruim? Não. O segundo, qual a desculpa que ele dá? Comprei 5 juntas de bois, tenho que experimentá-los. Não posso ir. Numa época em que todo mundo tirava o sustento da lavoura, 5 juntas de bois, 10 bois a mais, para arar a terra, para lavrar, para colher. Muitos eram os tratores, eram os New Holland da época. Aumento da produtividade significava aumento dos ganhos. Você já viu alguém reclamar que está vendendo 3, 4, 5 vezes mais? Ninguém vai reclamar, porque isso significa bolso cheio, numa outra linguagem. A desculpa que ele está dando é de algo ruim? Não, é algo bom. É algo justo, é algo lícito, é algo legítimo. E a terceira desculpa, se não dá para falar mal das primeiras 2, a terceira menos ainda. A terceira o cara diz, casei-me, portanto não posso ir. Casamento é a ideia de Deus, é plano de Deus, projeto de Deus. Melhor coisa que aconteceu na minha vida depois de Jesus foi meu casamento. O casamento não é errado. Errado é a escolha que alguns fazem de com quem casar. Errado é a escolha que alguns fazem de como tocar e conduzir o seu matrimônio. Mas o casamento não é errado. Mas Paulo diz em 1 Coríntios 7, que até esse casamento, que é a bênção de Deus, se a gente não cuidar, ele pode nos impedir de se dedicar desimpedidamente ao Senhor. Enquanto a gente está entretido em agradar um ao outro, a gente pode desconectar um pouco dele. Deus não está dizendo que não é para agradar um ao outro.
Mas ele está dizendo que às vezes coisas boas, lícitas, legítimas, que não são erradas em si, elas podem ocupar um lugar que não lhes pertence. Irmão, nesses 25 anos de ministério, eu vejo algo se repetir em cada geração. Você chega na igreja, quem é a turma do avivamento? Jovens e adolescentes. A turma ferve o coração, mas começa a buscar a Deus. É a turma assim que traz a vida, aquele ambiente de mover, de anseio, de sede de Deus. Aí eu fico me perguntando o que acontece quando essa turma vai para a faculdade, define profissão, casa e começa suas conquistas. Porque a maioria não mantém o mesmo pique nem o mesmo fogo. São coisas ruins o que eles vão ter dali para frente? Não, são coisas boas. Mas nem eles percebem o quanto isso muitas vezes rouba o foco. Naquele dia o Senhor começou a falar, aumentar a busca não é melhorar a performance, é melhorar o foco. Quando Paulo está dizendo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, ele está dizendo, eu comecei a entender quão fascinante, quão extraordinária, quão cativante é a pessoa de Cristo, e as outras coisas, diante dessa fascinação, começaram a perder a sua importância. Irmão, entender isso é uma chave. Nós deveríamos ser a geração de toda a humanidade que mais tinha que ter tempo para buscar Deus. Quando você compara com o passado, irmão, olha João 4, quando Jesus fala com aquela mulher que foi buscar água no poço. Nós não estamos falando de muito tempo atrás, não precisava ser nem muito para dentro do sertão, para a gente lembrar do período onde a maioria tinha que carregar lata d'água na cabeça. Imagina caminhar aquela distância, buscar água e voltar. Imagina o camarada com dó até tomar banho e gastar água para não ter que buscar de novo. Hoje a gente tem uma facilidade atrás da outra, se ligou a torneira, está tudo resolvido. Vamos pensar no transporte? Atos capítulo 10. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro está na cidade de Jope, hospedado na cidade de Jope. E ele é chamado para ir 60 quilômetros adiante, em Cesareia Marítima, onde mora Cornélio, para quem o anjo apareceu, mandando chamar Pedro. A Bíblia diz que as pessoas que vieram buscá-lo, gastaram 2 dias de viagem. Pedro os recebe, hospeda, eles descansam, e agora eles saem e levam 2 dias para chegar lá. 2 dias caminhando, irmão. 30 quilômetros por dia a pé. Qual foi a última vez que você andou 30 quilômetros num dia? Eu nunca. Nossa vida é muito mais fácil que a deles. Em janeiro desse ano eu estava com uma equipe gravando Israel e na Jordânia. Nós temos um programa na TV e no meu canal no YouTube chamado No Caminho da Palavra. A ideia é falar de Bíblia lá onde tudo aconteceu. E a gente foi filmar os locais e falar lá. Teve um dia que nós saímos exatamente da cidade de Jope, de van, a equipe, e fomos até Cesareia Marítima, pela costa do Mediterrâneo. 40 e poucos minutos de carro. Imagino Pedro olhando lá do céu, olhando para Jesus fazendo a cara. Não é justo, não. Imagina ele olhando para Jesus dizendo, eu gastei 2 dias andando 30 quilômetros por dia. O Subirá vai sentado, no ar-condicionado, sem derramar uma gota de suor, e chega em 40 e poucos minutos. Irmão, se comparar só esse meu momento com o de Pedro, eu ganhei 2 dias em relação a ele. 2 dias de vida que eu ganhei. E o resto? Wesley, pouco tempo atrás, viajava no lombo de um cavalo. Eu prego sábado à noite, no norte, no nordeste aqui do Brasil. Domingo de manhã eu estou pregando na minha igreja em Curitiba. Facilidade que a gente tem de locomoção, de comunicação, tudo. Atos 10 diz que Pedro estava com fome. Os irmãos disseram, nós vamos preparar algo para você comer. Ele disse, vou orar. Por que Pedro foi orar, irmão? Porque a comida não saía depressa, como hoje. Não tinha pré-cozido, pré-preparado, industrializado, não tinha algo para tirar do freezer e esquentar no micro-ondas. Então assim, quer comer uma carne? Quero. Então vamos matar o cabrito, vamos esfolar o cabrito, vamos cortar o cabrito, vamos temperar o cabrito. Até acender o fogo demorava. Pedro diz, vou orar. Agora sabe qual é o nosso problema? Quando nós deveríamos ser a geração que mais tinha tempo para Deus, talvez nós somos a geração que mais corre. A geração do pensamento acelerado, do comportamento acelerado. Irmão, eu sou hiperativo profissional. Eu sei o que eu estou falando. E alguém disse que uma das coisas boas das redes sociais
é que quando eu e você estivermos diante do tribunal de Cristo, aquela desculpa de não tinha tempo para orar, não vai colar. O Senhor vai olhar e dizer, Cândido, tu gastava tantas horas por dia naquela miséria da rede social, não tinha tempo para orar? O que nós temos, gente, não é falta de tempo, o que nós temos é muita distração. E eu vim aqui te dizer uma coisa. Em Lucas 10, para terminar, fala para o irmão ao seu lado, fala, está terminando. Só para ele saber assim que o pregador não esqueceu totalmente a hora, só um pouco. Apesar que nós estamos que nem o avião. Gente, faz tanto tempo, eu vou não sei quantas vezes por semana e toda hora eles me enganam. Anuncia, entramos em procedimento de descida. Você pensa, o aeroporto está ali. Tem uma que é meia hora descendo. Fecha a mesinha à sua frente, arruma o encosto da sua cadeira, aperte o cinto. Você diz, agora vai. Mas 20 minutos. Então já entramos em procedimento de descida. Fecha a mesinha à sua frente, ajeite o encosto da cadeira, põe o cinto, ok? Isso não quer dizer que vai ser tão rápido. Quem me dá mais 5 minutos? Foi muito fácil. Quem me dá mais 10? Quem? 10, 20, 30. Não, só um pouquinho. Em Lucas, no capítulo 10, Jesus chega na casa de Marta e Maria, em Betânia. Você conhece a história? Dos versículos 38 ao 42. A Bíblia diz que Maria se assenta aos pés do Senhor Jesus para ouvir a palavra. E Marta está correndo de um lado para o outro. Diz a Bíblia, ocupada em muitos serviços. A gente costuma falar mal da Marta, até porque já conhece a história toda, o desfecho. Mas na boa, se você recebesse o Jesus encarnado de carne e osso na sua casa, você ofereceria qualquer coisa para ele? Eu não. Eu uma vez fiz uma brincadeira com minha esposa. A gente era recém-casado. Ela ainda fazia faculdade de manhã, trabalhava à tarde para me ajudar com o orçamento e me ajudava no ministério à noite. Eu falei, amor, não é justo você me ajudar em tanta coisa e não te ajudar. Eu falei, você vai ter que me ensinar um monte de coisa, mas eu tenho que te ajudar em casa também. Eu só fiz um pacto pré-nupcial de nunca passar roupa. Fizemos esse acordo. Eu falei, o resto você me ensina, tenha paciência e eu vou te ajudar. E eu lembro de um dia, porque ela chegava, o nosso tempo era muito pequeno para o almoço. Entre chegar da faculdade, sair para o trabalho, eu no meu intervalo do trabalho. Então, eu lembro de um dia que eu consegui chegar um pouco mais cedo do que ela em casa. E eu, aquele dia, falei, eu tenho que agilizar. Vou fazer as coisas aqui andar. Daqui a pouco toca o finado telefone fixo. Vocês lembram da época do telefone fixo? Eu atendo a ligação a cobrar. Minha mulher está me chamando do finado orelhão, telefone público. A gente não tinha celular naquela época. E quando, depois da musiquinha a cobrar, ela se identifica e diz, amor, sou eu tive uma intuição que você ia chegar mais cedo. Então, estou te ligando, antes de eu ir para casa, para pedir para você já ir tirando não sei o que do freezer, não sei o que da geladeira, porque assim agiliza esse pequeno tempo que eu tenho. Eu falei, amor, você está por fora. Eu cheguei mais cedo, não é para te ajudar a resolver ou adiantar uma coisinha ou outra. Eu falei, quem vai fazer o almoço hoje sou eu. E ela do outro lado, uau! E ela fez a pergunta que eu não esperava, e qual o cardápio de hoje? A gente nem usava a palavra cardápio em casa, não sei de onde saiu aquele, qual o cardápio de hoje? Eu olhei na mesa e disparei, massa com peixe. E ela de novo, uau, e desligou. Só não deu tempo de explicar, irmão, que massa com peixe era uma lata de sardinha, um miojo que eu ia fazer. Eu acho que minha mulher em algum momento achou que era um Masterchef com quem ela estava falando. Mas não, irmão, eu estava tentando aprender a cozinhar. Então eu separei o que fosse mais rápido, não tinha nada mais rápido que aquilo. Aí eu fiquei pensando, só que não dava para ligar de volta. Meus filhos falam, pai, vocês viviam sem celular? Digo, a gente vivia. Hoje não vivemos mais, mas na época a gente vivia. Então não tinha mais como avisar, não tinha como falar. A próxima comunicação é só quando ela chegasse em casa. Irmão, pensa no desespero que me deu. Eu pensei, a expectativa vai colidir com a realidade. Eu fiquei imaginando o que é que ela estava pensando com aquele uau. Irmão, me deu uma agonia, um desespero. Eu dizia, Deus, me ajuda a sair dessa, me ajuda a resolver. Era uma brincadeira, eu achava que ia ter tempo de falar, ela desligou antes. E naquela agonia, terminei minha macarronada, para parecer grandes coisas. Terminei a macarronada que eu fiz. Aí pensei, a hora que ela olhar esse miojo, essa sardinha, peguei o resto de umas fatias de mussarela que tinha na geladeira, botei em cima, dei uma esquentada no forno para derreter e esconder o que estava embaixo. Aí fui em cima do queijo derretido, peguei o ketchup, desenhei um coração vermelho, todo bonitinho.
Eu lembro quando ela entrou assim, ela, uau! Primeiro empolgada com o ketchup, com a decoração. Mas depois ela começou a rodear o prato. O que é que tem embaixo do queijo? Massa com peixe. Ela pegou e deu uma erguidinha no queijo. Eu lembro até hoje da cara dela. Miojo com sardinha. Tu tem a cara de pau dizer que... Falei, vai dizer que miojo não é massa e que sardinha não é peixe? Aí o negócio virou gozação. Por que eu estou falando isso, irmão? É nunca que se fosse Jesus chegando e oferecer esse tipo de massa com peixe. Quem entende Marta? A motivação era boa. O desejo de agradar ao Senhor era bom. O problema é que às vezes as pessoas querem agradar aos outros com o que elas acham que a pessoa quer e não com o que a pessoa realmente quer. Uma vez convidaram eu e a Kelly, uma família da igreja, no início, nos primeiros anos do meu ministério pastoral. Pastor, queremos honrar vocês, vamos fazer um jantar inesquecível. E foi inesquecível. Quando nós chegamos, paramos o carro na porta, minha mulher que tem um faro impressionante. Ela olhou para mim e falou, não. Eu falei, não, o quê? Ela falou, estou sentindo aquele cheiro. Tem um tipo de comida no planeta que minha mulher não come, só um. Dobradinha. Ela disse, estou sentindo o cheiro de dobradinha. Eu falei, irmã, amor, coisa da sua cabeça, estou sentindo nada. Mas quando nós passamos o portão, fomos andando, chegando perto da porta, eu falei, estou sentindo um pouco também. Não deu tempo da gente falar nada, a porta abriu, o irmão veio nos atender. Pastor, estamos tão felizes de receber vocês. E fizemos assim, olha, para honrar vocês, aquela dobradinha. E junto com a porta aberta, a declaração dele veio o cheiro forte. Irmão, me deu um dó da minha esposa. Eu falei para o irmão, olha, ela pode até brigar comigo, mas nem a pau que eu vou deixar ela passar por isso. Eu falei, a única comida na face da terra que minha mulher não come é dobradinha. Pelo amor de Deus, me disse se você fez alguma coisa a mais. Marido e mulher se olham com a cara apavorada e diz, pior que não. Eu falei, tem um resto de almoço para a gente requentar? Não, pastor, a gente não almoça em casa. Um ovo para fritar e cozinhar? Não. Pão? Não. Eu lembro até hoje da minha mulher, olha, comendo só o arroz branco. E eles dois com aquela cara de tacho, porque queriam ter agradado e deram o único tiro no pé que conseguiriam acertar. Naquele dia eu aprendi uma lição, você quer agradar alguém? Tente descobrir o que agrada a pessoa e não o que você acha que vai agradar. Por que eu estou dizendo isso? Marta chega para Jesus e diz, Senhor, o Senhor não está incomodado que minha irmã deixou eu servindo sozinho? Diz a ela que me ajude. Ela foi acreditando que Jesus ia ficar do lado dela. Ela foi acreditando que quem está fazendo certo, se Jesus pudesse tomar partido do lado de alguém, era dela. Mas Jesus olha para ela e diz, Marta, Marta, por 7 vezes na Bíblia, Deus chama alguém pelo mesmo nome, 2 vezes seguido. Marta, Marta, Abraão, Abraão, são 7. Em todas as 7, o que vem depois é uma crise. Eu acho que se Marta já tivesse essa revelação, só de ouvir Marta, Marta, já tinha gelado a espinha dela. Eu acho que ela pensaria, deu ruim. O Senhor Jesus olha para ela e fala algo que eu espero que você guarde. E diz, poucas coisas são necessárias. Ou mesmo uma só. Eu olho para algumas pessoas hoje em dia pagando uma fortuna para os coaches dizer para ele o que é importante e o que não é. E eu não estou falando contra. Para mim não me importa quanto custa, desde que você organize sua vida ainda está valendo. Então do que o senhor está falando? Eu estou dizendo que enquanto a gente paga uma fortuna para alguns dizer o que é importante e não estou reprimindo, o maior de todos os coachings te deu de graça a chave. Poucas coisas são necessárias. Ele diz, na real, uma só. No final das contas, geração de meus pais dizia no frigir dos ovos. Nunca entendi o que isso significava. Eu acho que é no final das contas. E diz, no final das contas, uma coisa importa. Que coisa é essa que Jesus está falando? Ele olha para Marta e diz, Maria, sua irmã, escolheu a boa parte. Essa não lhe será tirada. Há uma coisa que realmente conta. Isso não é fazer pelo senso de obrigação, não é fazer por valorização da performance, é fazer movido de interesse. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando?
Olhe para cá, não distrai ainda não, olhe para cá um instante. Eu daqui a alguns meses vou completar 23 anos de casado. Como marido, eu tenho uma ordem bíblica. É um mandamento de Deus na palavra. Não é uma sugestão, não é um pedido da parte de Deus, é uma ordem, é um imperativo. Efésios 5 diz, maridos, amai vossas mulheres. Você concorda que é uma obrigação que eu tenho? Os maridos concordam que tem a mesma obrigação? Eu fico imaginando se nesses 22 anos de casado com a Kelly, cada manhã que eu acordo lá dela, eu falasse, eu amo você. E quando ela fosse abrir aquele sorriso de satisfação, atropelasse ela. Fazer o quê, né? Deus mandou? Não tem jeito, não tem outra opção? Então estamos aqui, vamos cumprir com a ordem. Eu fico me questionando se a gente estaria casado. Ou se tivesse, a coisa daria boa. Mas pastor, não é sua obrigação? É. Ela não sabe que é obrigação? É. Então qual o problema? O problema é que ela espera que eu cumpra a obrigação, não com senso de obrigação, mas com senso de prazer. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Eu quero que você entenda a mesma coisa. Eu e você existimos para buscá-lo. O maior mandamento é amá-lo de todo o coração. Mas Deus espera de mim e de você mais do que o cumprimento da obrigação. Você pode dar o melhor de você, se esforçando para cumprir a obrigação. E você ainda não chegou onde Ele queria. Porque o que Ele quer não é que a gente o busque. O que Ele quer é que a gente queira buscá-lo. É que a gente permita que o coração cresça na revelação de quão fascinante, do quão extraordinária é a pessoa de Cristo. A ponto de, como Paulo, a gente dizer, por amor do qual tudo que antes era importante perdeu sua importância, não importa mais. Nada mais importa como Ele importa. Nada é importante como Ele é importante. Paulo chega ao ponto de dizer, em nada tenho a minha vida como valiosa, contanto que eu complete a carreira, o ministério que recebi de Jesus, nosso Senhor, de testemunhar o Evangelho da graça. Você olha para aquela primeira geração que sacudiu o mundo, irmão. O diferencial deles não era só o poder do Espírito Santo e os dons. Nós não vamos negar a importância disso, mas não era só isso. Eles tinham algo que era um coração queimando de amor e paixão pelo Senhor Jesus. Nada era mais importante para eles do que o sorriso de satisfação dele. E ao longo da história, eu amo estudar a história, os avivamentos. Eu só consigo achar alguns poucos elementos em comum que homens e mulheres de Deus que escreveram a história tinham. Não é gênero, porque tem hora que Deus usa homem, tem hora que Deus usa mulher. Não é cultura, tem hora que Deus usa os cabeção, cheios de conhecimento, tem hora que Deus usa os ignorantes. Não é condição social, tem hora que Ele usa o rico, tem hora que Ele usa o pobre. Não é raça. Um dos poucos elementos que você vai encontrar em comum é a paixão pelo Senhor Jesus. Wesley, o gigante dos seus dias, costumava repetir uma frase que talvez ele elaborou melhor do que a maioria, mas expressava o senso comum dos que marcaram a história. Ele costumava dizer que não se admita no coração outro desejo ou propósito cujo objeto supremo não seja Ele. Stanley Jones, missionário metodista na Índia por cerca de 50 anos, que viveu perseguição, que até hoje a Índia é um lugar de muita perseguição. Ele faz uma afirmação no livro Cristo de Todos os Caminhos. E diz, o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, é o subcristianismo. A gente tem se permitido entrar num lugar onde Jesus talvez seja só um pouco mais importante do que o resto, ou às vezes quase tão importante quanto outras coisas. Isso aqui é uma prova disso. A mania que os crentes têm, eu rodo o Brasil inteiro, eu ouço isso em todo lugar, a mania que os crentes têm de falar a seguinte frase: fulano é uma bênção, só falta Jesus. Jesus é o quê, querido? Um acessóriozinho qualquer? Porque assim, ter ou não ter, não está nem fazendo muita diferença. Irmãos, falta Jesus, falta tudo. Que conversa é essa de só falta Jesus? Mas a gente não percebe um pensamento, um subcristianismo moldado e nivelado dentro e fora da igreja com a cooperação do mundo, nos colocando num lugar onde o relacionamento acaba ficando frio e distante. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis aqui, eu prometo terminar mesmo. Ele diz, o cristianismo, se é falso,
não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro, tem infinita importância. Mas ele conclui dizendo que ele não pode ser, é de moderada importância. Ou é tudo que a gente crê e diz que é, e nós vamos dar nossa vida por isso. Ou não vale nada, nem metade do meu tempo e do seu tempo e da sua atenção. Algo que Deus quer resgatar em nós, essa paixão por Ele. Por isso, quando Ele encontra com o anjo da igreja de Éfeso, através daquela mensagem, Ele não começa cobrando. Você não sabe que me amar de todo o coração, uma alma, mandamento, como é que você perdeu o primeiro amor? Ele só diz o seguinte, lembra de onde caíste. Para que Ele está apelando? Não é para o senso de obrigação, é um senso de saudade. Se você lembrar que o que nós tivemos já foi melhor do que o que está agora, talvez você sinta saudade daquilo. E se eu sentir, arrependa-se. E o mais importante, volta. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em você, eu não vim falar mal da sua busca a Deus. Às vezes nós temos dificuldade de lidar com o confronto, porque a gente não entende a reprovação de um ato, a gente entende como fosse a reprovação da pessoa, a gente confunde. Mas Deus seja louvado por esse insistente amor dEle, que olha para mim e para você e diz, é ruim que eu vou desistir de lutar para ter o seu melhor. Ele não quer apenas ter o seu melhor. À medida que você dá o seu melhor, você também vai experimentar o dele. Porque é uma lei de reciprocidade no mundo espiritual. Tiago diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Eu lembro de uma frase que eu ouvi da irmã Valnice Milhomes, eu era ainda adolescente, e ela me marcou até hoje. Você nunca terá tudo de Deus, enquanto Deus não tiver tudo de você. Ele não está exigindo isso porque é um Deus exigente, mas porque é o caminho, para que não só Ele possa ter tudo de você, mas você ter tudo dEle. Eu quero te desafiar. Vamos perseguir um lugar não só de performance, de busca, mas um lugar onde o interesse por Ele cresça e aumente em nome de Jesus. Espírito Santo, a palavra foi anunciada e proclamada. Mas se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, só uma palestra. Eu oro que meus irmãos saiam desse lugar hoje não só reflexivos. Eu oro que eles saiam debaixo de uma visitação do céu. Eu oro que ninguém te trate ao sair deste lugar como uma torneira que se fecha ou um interruptor de uma lâmpada que se desliga. Que aquilo que o Senhor começou nos acompanhe. Não apenas a capacidade de refletir onde estamos, mas de entender o teu coração e corresponder contigo. Nós queremos chegar a esse nível, a esse lugar, até que nada mais importe, até que nada mais importe. Clamamos graça e favor e a boa mão do Senhor sobre cada um de nós, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Fala para alguém ao seu lado, até que nada mais importe.